Boa tarde, queridos. Vamos continuar no vídeo 2, no capítulo 22 de Gênesis. Gravei o vídeo 1, que foi do 10 até o 21. Agora vamos continuar no 22, querido. Amém? Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Ele disse: Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereceu ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu direi. Então se levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e abaldou o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços. E Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão: Seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-la sobre o Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharão ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o seu filho, o teu único, o teu único. Imagine que demorou 100 anos para ter o filho primogênito, o Isaac, o verdadeiro, com a Sara, para entregar, para matar, oferecer ao Senhor. Misericórdia, né, querido? Tem que ter muita fé. Então levantou Abraão aos seus olhos e olhou, eis o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o seu filho, o teu único, que deverás te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente com as estrelas do céu, e como a areia que estás na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou-se aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filho a Naor, teu irmão, o seu primogênito Bus, seu irmão Equemuel, pai de Arã, e os Quesed, Easo, Epildas, Egidla, Egidlafé, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Este 8 deu Mica a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Helmar. Ela lhe deu também a Teba, e Gão, e Tás, e Maca. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos.
Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que Hebron, na terra de Canaã. E veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. E depois se levantou Abraão diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino, sou entre vós, dai-me possessão de sepultar convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, eis no meio de nós e enterra o teu morto, mas escolhida de nossa sepultura, escolhida de uma nossa sepultura, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o seu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou a eles, dizendo: Se de vossa vontade que eu sepulte meu morto de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcros no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron: É teu, Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, e todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me o campo, te dou também te dou a cova que nele está diante dos olhos do filho do meu povo. Dou a sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo, o darei tomar de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me a terra, que 400 ciclos de prata, que isto entre mim e ti, sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, e 400 ciclos de prata para querentes entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mare, o campo era a cova que nele estava, e todo arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. E se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et e de todos os que estavam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Mare, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, campo e a cova que nele estava confirmou Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho, adiantado em cidade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, e para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher da filha dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás a mulher para meu filho Isaque. E disse ao servo: porventura não quererá seguir-me? A mulher está terra. Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. E Abraão disse-lhe: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai,
e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face para que tomes mulher de lá para meu filho. E se a mulher, porém, não quiser se erguer, será livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em suas mãos. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse o Senhor Deus de meu senhor Abraão: Dá-me hoje bom encontro, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, baixar agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela dizer, bebe, e também darei os de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu senhor, o encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que a Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro e disse: Ora, deixa de beber uma pouca de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apresentou-se abaixo do seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apresentou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar. A água tirou para todos os seus camelos, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro do meio do ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faza-me saber, peço-te também em casa de teu pai, lugar para nos pousarmos? E ela disse-lhe: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. E disse-lhe: Mas também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não tirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou e no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, enquanto ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim que me falou aquele varão, e veio ao varão, e eis que estava em pé junto ao camelo à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa
e desataram os camelos e deram a palha, e pasto aos camelos, e a água para levar, os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi agradecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e pratas e ouro, servos e servas, em camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, gerou a mulher a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás a mulher para meu filho, das filhas dos cananeus, e cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, prosperará o teu caminho para que tomes mulher para meu filho. A minha família é da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores a minha família, e se não te livres, serás do meu juramento. E hoje chega à fonte e diz: O Senhor Deus, deu-me o Senhor Abraão, se tu agora prosperará o caminho no qual eu ando. Eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água ao teu cântaro. E ela disse: Bebe, tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que a Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água, e disse: Ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor. Ele gerou Milca. Então eu pus a pendente no seu rosto e a pulseira sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendizei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. E agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade, e meu senhor, fazei-me saber, e se não também mal fazeis saber, para que eu lhe olhe a mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de tua face. Toma-te e vai, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E deu a Rebeca também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: Deixai-me de ir ao meu senhor. E então disseram seu irmão e sua mãe: Fique, donzela, conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. E ele, porém, lhes disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntamos. A Rebeca consente em casar com Isaque. Se chamaram Rebeca e disseram: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã.
e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus varões, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: As nossas irmãs seja tu em mim milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão e tomou aquele servo. A Rebeca partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Larói, porque habitava na terra sul. E Isaque sairá ora no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele? E o varão que vem pelo campo ao nosso encontro. E ao servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Abraão casa com Quenture, Abraão casa com Queture, e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirra, e Jossa, e Midá e Mídia, e Gisbaque e Suá. E Joxa gerou Seba e Deda. E os filhos de Deda foram Assurim, Eletussim e Leumim. Capítulo 25, querido. E os filhos de Mídia foram Efá, e Efé, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas o filho da concubina que Abraão tinha deu a Abraão presentes, e vendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, e sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, estava em frente a Mare, o campo que Abraão comprará os filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto a poço Lerói. Os descendentes de Ismael. Então, porém, as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo suas gerações, primogênito a Ismael. Era Nebaiote, depois Quedar, e Abdel, Mibição, Misma, Eduma, Massá, Radá, Itemar, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo, e habitou desde Ávila até o sul. Está em frente do Egito, indo para sul, e fez seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher,
E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim for que sou, assim, e foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividiram das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis os gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E acrescentaram o menino, Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú, Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso, por isso se chamou o seu nome de Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse a Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me, hoje é. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi a si. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isaac vai gerar por causa da fome. Isaac vai a gerar por causa da fome. E havia fome na terra além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente com as estrelas do céu, e darei às tuas sementes todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões, naquele lugar, acerca de sua mulher, disse, em minha irmã, por que temia dizer, em minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar, por amor a Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele estiver ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é a tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, o que é isto que nós fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e eu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e acolheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava.
E engrandeceu o varão, engrandecendo até que tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que o filisteu o invejava. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque, Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, a que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes. E os que chamará seu pai, cavaram, pois, os servos de Isaac. Naquele vale acharam ali um poço de água viva, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome de Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse: Por que agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra? Depois subiu dali a Berzebá, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei na semente por amor a Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaac, e Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, teu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes: Isaac, por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis, e me enviaste de vós. E eles disseram: Havemos visto na verdade que o Senhor é contigo pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e te façamos concerto contigo, que nós não façamos mal como nós te não temos tocado, como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. E agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comemoraram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um com o outro. Depois despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac, anunciaram-lhe acerca de negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou a Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou a mulher, a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basmate, filha de Elon e Eteu. E essas foram para Isaac, Rebeca, uma armadura de espírito. Capítulo 27. Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú e seu filho mais velho e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. E agora, pois, toma a tua arma, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto,
e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes de que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me uma caça e faça-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E leva-lo a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. E porventura me apalpará o meu pai, e separei em seus olhos enganador, assim trarei sobre mim a maldição e não a bênção. E disse sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedeça a minha voz, e vai e traza-mo. E foi e tomou, trouxe a sua mãe. A sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava, e depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha concedido em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos das cabras cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e ao pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora e assenta-te, e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque, seu filho: Como isto que tão cedo achaste, filho? Filho meu. E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou a meu encontro. E disse Isaque: Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho. E se és meu filho, Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, pai, que apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú. Seu irmão abençoou e disse: Eis tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. E então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chegai-te e beijai, meu filho, meu. E chegou-se e beijou, e então cheirou o cheiro dos seus vestidos, e abençoou e disse: Eis que é o cheiro do meu filho, e com o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos seus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto, e sirva-te, povos e nações encurvem a ti. Se o Senhor teu Deus, irmão, e os filhos da tua mãe encurvem-te, maldito seja os que te amaldiçoarem, e bendito seja os que te abençoarem. Esaú traz o seu pai o guisado, e descobre que Jacó já tomou a benção. Que irmãos, hein?
Nessa época eu acho que era muito costume, né? Abençoar o filho. Até hoje eles abençoam, mas não era tão gratificante igual antes, né? E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe o seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou seu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo. Antes que tu viesse, abençoei-o também. Será bendito. Esaú, ouvindo as suas palavras de seu pai, bradou com grande moio amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já as duas vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: Não reservaste, pois, para mim uma bênção alguma? E então respondeu Isaac e disse: Esaú, eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti todos os seus irmãos, e lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido, que te farei, pois agora a ti, meu filho. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus e do alto. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirá o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chega-se aos dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras, e Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo ser matar-te. E agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. E então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu despilhada também de vós, ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaac: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se o Jacó tomar mulher das filhas de Et, como são das filhas desta terra, para que me será a vida. Capítulo 28. Isaac manda Jacó a Pandã Arã. Isaac chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, disse: Não tomes mulher de entre as filhas de Naã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoou, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos.
e te dê a bênção de Abraão, e a ti, a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoará Jacó, e o enviará a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoe, ordenará, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecerá ao seu pai e à sua mãe, e se for fora de Padã e Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais olhos de Isaque, seu pai. E foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, Amalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote, a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima, e dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra em que está deitado, darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estende-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu e disse: qual terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó voltou um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardares nessa viagem, que faço? E me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai. O Senhor será meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó chega ao poço de Harã. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha, e eis que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, removia a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber. E as ovelhas e o tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço do seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois?
e disseram: Somos de Harã. E ele disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E disse-lhes: mas esta ele está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas, e ide apacentai-vos. E disseram: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmã de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que ouviu a Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã. Correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou à sua casa e contou a Labão todas estas coisas. E então Labão disse-lhe: Verdadeiramente, és tu o meu osso e a minha carne. Ele ficou com ele um mês inteiro. E depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão? Has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formoso, semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel. E disse: 7 anos te servirei por Raquel, sua filha menor. Então disse Labão: melhor que eu tá de do que. Então disse Labão: melhor que eu tá de do que a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: Dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me negaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servis comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bilha por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e o amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome de Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição,
Porque isso agora me amará o meu marido? E concebeu outra vez e teve um filho. E dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome de Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se juntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó, dai-me filhos, ou senão morro. Então excedeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, estou eu no lugar de Deus, que impediu o fruto de teu ventre. E ela disse, eis aqui minha serva, Bilha, entre ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos. E assim Seba filhos por ela, e assim lhe deu Bilha, sua serva, por mulher a Jacó, e entrou a ela. E concebeu Bilha, e deu a Jacó um filho. E então disse Raquel, julgo-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome de Dan. E Bilha, a serva Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã. Também venci, e chamou o seu nome de Naphtali. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu Jacó por mulher, e deu Zipa, serva, a Leia, um filho, a Jacó. Então disse Leia, vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. E depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. E foi Rube nos dias da cegar do trigo, e achou madragoras no campo, e a trouxe a Leia. E a sua mãe então disse, Raquel, Leia, ora, dá-me das madragoras do teu filho. E ela disse, e já poucos que hages tomando o meu marido, e tomarás também a madragoras dos meus filhos? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas madragoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde, o campo, saiu-lhe a Leia, e ao encontro disse a mim, entrarás, porque certamente te aluguei com madragoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e ouviu Deus a Leia, e concebeu, teve um quinto filho. E então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva, o meu marido, e chamou o seu nome de Issacar. E a Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse, Leia, Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu sua madre, e ela concebeu e teve um filho. E disse, tirou-me Deus minha vergonha, e chamou seu nome de José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vão ao meu lugar e à minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, e pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que eu tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti.
Ele disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. E então lhe darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque pouco tinha antes de mim, aumentando até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. E agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me disseres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isso será o meu salário, e assim testificará por mim a minha justiça. No dia de manhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e os morenos, entre os cordeiros, e ser meado por furto. Então disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e os malhados, e todas as cabras salpicadas e malhado, e tudo em que havia brancura, e todo o moreno que entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão, a maneira como Jacó se apegou a Labão. E então tomou Jacó varas verdes de alamo e de aveleira, e deme castanheiro, e descascou nela riscas brancas, descobrindo as brancuras que nas varas havia, e pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias das águas onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou a Jacó os cordeiros, e pôs a face do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e após o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho a Labão. E sucedeu que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha o Jacó as varas diante dos olhos, o rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs assim. As fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muito rebanhos, e servos, camelos e jumentos. Até aqui, queridos, o vídeo já foi para 1h03, e paramos no capítulo 30. No próximo vídeo vai ser o 31 em diante, tá, queridos? É forte, é muita palavra. Então o vídeo também vai me ajudar a decorar essa Bíblia, porque eu leio, mas se você tiver um vídeo é melhor, né, queridos? Você começa a ouvir, é melhor como se fosse uma pessoa pregando, então a gente acaba pegando mais nos vídeos do que a gente lendo. Amém, querido? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esse segundo vídeo de hoje. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, que essas palavras possam entrar na minha mente, Senhor, que eu possa guardar as suas palavras, porque essa palavra é viva e eficaz. Ele é muito bom para nosso ensinamento, Senhor. O Senhor continua abençoando, nos fortalecendo, para a gente continuar fazendo os vídeos e passando essas transparências da Tua palavra às pessoas que não conseguem ler a Bíblia, e que possa ajudar e fortalecer, Senhor. Em nome de Jesus, sou grato pelas Tuas palavras, porque elas são maravilhosas, Senhor. E cada dia mais eu tenho mais me postrado sobre a Tua palavra, porque é abençoada. E o Senhor nos ensina fortemente. Te agradeço, Senhor, por ter deixado esse manual de instrução para nós. Em nome do Senhor Jesus, nos fortalece e nunca deixe nos desanimar, Senhor. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar vocês, que vocês também possam pegar essa palavra como ensinamento na mente de vocês, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos.